Seguinte, eu tô com uma reportagem que chegou pra gente através do nosso WhatsApp de uma publicitária que está denunciando que foi abandonada pelo advogado dela. Você lembra que há pouco eu mostrei uma reportagem sobre um falso advogado? Dessa vez não. Dessa vez é um advogado que realmente tem registro na OAB. Mas essa publicitária, que é a nossa telespectadora, está dizendo que pagou para esse advogado e ela foi expulsa. E para você entender, é o seguinte, ela tem processos contra o ex-companheiro dela. Poliana, ela registrou pelo menos 7 boletins de ocorrência contra o ex por agressão, por ameaça, 7 boletins, coisa grave. Aí há 3 anos ela conseguiu uma medida protetiva. Só que ela está dizendo agora que a ordem judicial foi descumprida e por isso a Poliana decidiu contratar esse advogado para processar o ex-companheiro. Ela está se antecipando, porque senão lá na frente pode acontecer algo pior. E a Poliana está correta. Gastou mais de 20 mil reais. O advogado cobrou uma quantia que ela pagou para esse advogado. Só que agora ela está dizendo que esse advogado não está mais respondendo às mensagens, as tentativas de contato sempre são ignoradas. Ela é publicitária, está há 1 mês sem saber do andamento do processo e o advogado simplesmente a ignora. Poliana acredita que esse advogado pode ter sido ameaçado pelo ex-companheiro dela. Mas veja bem, se o advogado é ameaçado pelo ex, está certo o advogado simplesmente abandonar esse processo e principalmente abandonar sem devolver o dinheiro? Então o advogado não devolve o que ele recebeu, mas também não dá informação nenhuma. E não toca o processo, que é pior, né? Porque se ele abandona o processo e a Poliana não é defendida, ela pode perder tudo aquilo que ela está movendo na justiça. Vamos entender? Põe no ar. Com medo e sozinha. Essa entrevista é meu último grito de socorro. Não tem mais para onde recorrer. É assim que Poliana Figueiredo, de 39 anos, se sente. Além de denunciar o ex-companheiro por violência e ameaça, ela teme pela segurança do filho de 3 anos, diagnosticado com autismo. Poliana afirma que foi abandonada pelo advogado que deveria lutar pela garantia dos direitos da criança e pela proteção dela. Porque eu estou limitada em todas as esferas da minha vida. Um relacionamento de 6 meses que agora se arrasta em problemas para a Poliana. E para um pai que está se negando a pagar uma pensão justa para que os cuidados da criança sejam supridos, que preocupação que ele vai ter em cuidar. Poliana disse que no início tudo parecia perfeito. O homem era carinhoso, atencioso e prestativo. A mudança começou quando ex-companheiras dele a procuraram pelas redes sociais contando abusos e violência. Mesmo grávida, a Poliana decidiu colocar um ponto final no namoro. Sou a terceira pessoa na qual ele já destruiu uma vida. Quantas mais vão precisar aparecer? Poliana conta que o ex-companheiro não aceitou o término. Aos 7 meses de gestação, tomada pelo medo, ela decidiu fugir do país. Intimidações, começou a invadir as minhas contas digitais, as minhas redes sociais, me perseguir. Poliana mostra uma mensagem que diz ter recebido do ex. Ele escreve: "Você não tem o pai do seu filho, tem um inimigo." Ele já foi preso por descumprimento da protetiva, a gente conseguiu manter ele preso por 10 dias, saiu. Poliana já registrou pelo menos 7 boletins de ocorrência contra o ex. Há 3 anos conseguiu uma medida protetiva contra ele. Mas Poliana diz que a medida foi violada mais de uma vez. Por isso, ela decidiu contratar um advogado que ficasse responsável pelos processos de pensão alimentícia, guarda da criança, indenização por danos morais e medidas relacionadas aos descumprimentos da proteção judicial. Eu fui pagando ao longo de 2025 todo. Ele parcelou para mim e eu fui pagando todos os processos. Poliana gastou mais de 20 mil reais. O que ela não imaginava é que o profissional contratado a deixaria na mão. O advogado falou que ia recorrer e desde então eu não tenho resposta. Se conseguiu recorrer, se não conseguiu recorrer. Há 4 anos, a Poliana se esconde. O receio dela é justamente abrir a porta de casa e dar de cara com um ex-companheiro. Ela saiu da zona sul de São Paulo, ela está em outra região, a gente não vai falar, não vai identificar absolutamente nada. E por isso a entrevista vai ser feita aqui. Ela só sai mesmo da residência quando tem que levar o filho de 3 anos para as terapias. E mesmo assim,
O carro para na portaria, ela entra imediatamente olhando para os lados. Para dormir, só para vocês terem noção, tem aqui um dispositivo, vou ligar. Esse dispositivo, um alarme, porque se alguém abrir, imediatamente ela se desespera e aí tenta ligar para a polícia. A entrevista vai ser feita aqui. E ela vai sentir nosso acolhimento, o acolhimento do balanço geral e para mostrar que você não está sozinha, né? Porque é assim que ela se sente hoje, sozinha e refém desse medo. E refém do medo e da impunidade. No contrato que Poliana assinou, ficou estabelecido que o advogado poderia responder às solicitações dela em até 72 horas por videochamada ou ligação telefônica. Mas Poliana diz que os prazos não foram respeitados. Depois eu comecei a receber mensagens do advogado por IA. Poliana disse que o ex-companheiro dela trabalha com tecnologia e que criou contas falsas para persegui-la. A publicitária acredita que o homem pode estar por trás de um ataque hacker ao sistema do escritório do advogado contratado por ela. O meu advogado teve os computadores hackeados, o aplicativo de mensagem hackeado e desde então a comunicação com o meu advogado passou a ser muito restrita. Poliana conta que está há um mês sem saber como estão os andamentos do processo. Eu não sei até que ponto ele foi prejudicado ou se ele está sendo intimidado. Em consulta ao cadastro da OAB, o registro profissional do advogado contratado por Poliana consta como regular. Nós tentamos contato com ele, mas não conseguimos falar. Esta pessoa não está disponível. Se desejar, deixe outra mensagem após o sinal. Também tentamos contato com o ex de Poliana. Ele não nos atendeu. Olá. Se você disser seu nome e o motivo da ligação, poderei ver se esta pessoa está disponível. O advogado tem o dever de informar aos clientes os principais andamentos do caso. Se o profissional sumir no meio do processo, o cliente tem o direito de registrar uma denúncia na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele responde por locupletamento perante o Tribunal de Ética, podendo ser suspenso de 30 dias até 1 ano. Em determinadas situações, ele pode chegar a ser excluído dos quadros da OAB. Além disso, o cliente que se sentir prejudicado pelo profissional contratado pode pedir reparação e ressarcimento pelos danos. E aí serão prestados serviços tanto de amparo psicológico como psicossocial, para verificar a situação desta criança também, que sofre, de forma direta esta violência praticada. A Secretaria de Segurança disse que a polícia investiga o caso para saber se existem outras denúncias sobre o mesmo profissional. Agora, a Poliana vive uma dupla insegurança. De um lado, medo constante do ex-companheiro, alvo de denúncias, medidas protetivas e boletins de ocorrência. Do outro, a incerteza sobre processos que podem influenciar diretamente a proteção dela e a guarda do filho. Mas eu não posso ficar sem resposta. Então eu estou presa, esperando uma decisão judicial de pessoas que não sabem a minha real situação. E são dois problemas, porque o principal é o ex. O ex é um grande problema na vida dessa mulher. Mas o advogado também não pode ficar sem responder. Ele não pode ficar desse jeito, sem dar um oi para ela. Ele recebeu para isso, não recebeu pouco, recebeu 20 mil reais. Tem um outro detalhe importante que a Poliana não pode nem recorrer à Defensoria Pública, para você ter uma ideia. Viu, pessoal que estiver no texto? Por que ela não pode recorrer à Defensoria Pública? Porque para a Defensoria Pública só são atendidas pessoas que têm uma renda familiar que chega até 3 salários mínimos. Então, como a Poliana recebe um pouco mais do que isso, ela não tem condições de recorrer à Defensoria Pública. Ela precisa do advogado, que ela já pagou. Então, esse homem, esse profissional, tem que responder. Estou fazendo essa reportagem aqui para dizer para esse advogado que você não pode deixar a sua cliente assim a ver navios.